Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? O Salmo 91, ele é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos e queridos da Bíblia. Mas talvez seja um dos mais incompreendidos, né? As pessoas não compreendem este salmo. É comum a gente encontrar em lares onde a Bíblia permanece aberta nesta passagem, quase como um amuleto de proteção contra os maus espíritos, contra os infortúnios, contra o olho gordo, contra maldições e encantamentos. Este salmo, ele é popular entre os evangélicos pelas suas promessas extraordinárias. Em uma leitura simples, ele está assegurando que Deus vai livrar aquele que confia nele de todos os males, tropeços, calamidades, tragédias e doenças. A impressão que se tem ao ler esse salmo é que aquele que é fiel ao Senhor nunca, jamais deveria adoecer, jamais deveria ser assaltado, jamais deveria perder o seu emprego ou sofrer derrotas. No entanto, a realidade da nossa vida muitas vezes contradiz essa interpretação comum das pessoas. Vemos pessoas tementes a Deus sofrendo e sofrendo muito. Não é pouco, não. Vemos pessoas tementes a Deus, crentes que ficam doentes, que bate o carro, que se acidenta de moto, que tem dor nas costas, que tem hérnia de disco, um pouco mais sério, que pega todo tipo de doença, que é acometido com câncer, que fica internado em hospital e que chega a falecer. E muitas vezes a gente olha e se pergunta: só aconteceu isso com essa pessoa por causa de algum pecado, porque ela cometeu alguma coisa, porque não é possível, porque o Salmo 91, ele declara aqui que se a pessoa for fiel ao Senhor, nada de mal vai acontecer na sua vida. Mas o que de fato este Salmo está dizendo? O que ele nos promete hoje e como que nós podemos aplicar este Salmo 91 em nossas vidas? Embora
este salmo ele não tenha uma autoria declarada, alguns atribuem a Davi, alguns dizem que foram os filhos de Corá, alguns dizem que foi até Moisés quem escreveu esse salmo. O povo de Israel, ele reconhece que, de fato, foi um autor bíblico. O salmo, ele alterna entre a identificação daquele a quem Deus protege e também as promessas de livramento para nós. Primeiramente, vamos olhar versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, ele vai então nos declarar que já é algo que contradiz muitos dos lares aonde tem a Bíblia aberta. Porque ele já começa a declarar quem são os protegidos por Deus. E aqui há muitas interpretações, mas quando você olha para o texto, você percebe quem que é aqueles que serão protegidos pelo Senhor. O texto começa dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quem são aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo? Quem são aqueles? Alguns dizem que, isso aqui fala sobre Jesus, porque somente Jesus é quem abriga lá com Deus. Mas na realidade aqui, este quem abriga, são aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que colocam a sua confiança, a sua vida no Senhor. Olha o que diz lá no versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Então aqui está falando para todos nós. Não é uma pessoa específica, não é uma promessa para o rei Davi, não é falando só sobre Jesus Cristo, é falando sobre nós. Todo crente que confia em Deus. Todo aquele que coloca o Senhor como o seu protetor. Versículo 2 ele fala, então, este que coloca o Senhor como seu protetor, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quem são esses que colocam a confiança no Senhor? É aquele que não confia em si mesmo. É aquele que não confia na sua própria força para a sua proteção. Muitos de nós, a gente coloca ali, faz um muro alto na nossa casa, às vezes coloca cerca, às vezes elétrica, mas coloca ali alguma cerca, alguma coisa assim. Às vezes coloca, se tiver dinheiro, coloca até mesmo uma câmera de vigilância. E a gente confia na proteção da nossa casa, no nosso próprio poder. Não, eu coloquei tudo isso. Mas de repente, pode ser que você seja assaltado, mesmo com essas coisas. As coisas acontecem. Por quê? Porque você não tem como confiar na sua própria força. Como diz em outro versículo, que diz, uns confiam em cavalos, ou seja, uns confiam em carros de guerra, mas nós confiamos no Senhor. Não tem como você confiar em si mesmo. Então aqui o primeiro ponto é, quem é aquele que vai receber a proteção de Deus? Aquele que não confia em uma Bíblia aberta, mas confia naquele que ditou a palavra, que confia naquele que é o próprio Verbo. O que essas superstições fazem muitas vezes é te distrair, te distanciar de confiar no próprio Deus e na sua segurança. Você deixar a sua Bíblia aberta, isso não vai mudar nada. E as pessoas confiam no fato da Bíblia estar aberta e não na proteção que vem do próprio Deus, do próprio Senhor. Quantas pessoas têm as suas Bíblias abertas no Salmo 91, mas não confiam no Deus do Salmo 91, mas não confiam no Deus protetor? Do que adianta? Confie no Senhor, confie somente nele, e ele pode livrar de qualquer mal, segundo a sua vontade. A gente vai olhar daqui a pouco como que esse salmo ele vai aplicar para as nossas vidas, para nós que somos cristãos. Daqui a pouco a gente chega lá. Versículo
3 ao 13, esse texto um pouco maior aqui, ele vai falar então como que Deus nos livra. Como que Deus, ele livra aquele a quem confia nele. O que acontece, então, com quem confia no Senhor com toda a sua vida? Versículo 3 e 4 diz assim: Ele, o Senhor, o livrará do laço do caçador. Algumas versões dizem do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O salmista não está dizendo aqui que Deus tem asas, tá? Para deixar isso bem claro. Mas ele está usando uma ilustração para demonstrar o cuidado de Deus. A ilustração aqui é como uma ave que protege os seus filhotes e coloca debaixo de suas asas, cobre com as suas asas e protege com todas as suas forças. A ideia aqui é que Deus está cuidando daqueles que confiam nele, com todo o seu carinho, com o seu cuidado, protegendo debaixo de suas asas. E porque Deus nos protege, nós podemos dizer o que diz versículos 5 e 6, assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. A ideia aqui é que um filho bem cuidado e protegido pelo seu pai, que está ali do lado, ele não se importa com o ambiente, ele não se importa com o que tem acontecido ao seu redor. Quando um filho ele está com um pai do seu lado, ele está ali tranquilo, nem olha para a rua, ele anda de mão dada com o seu pai, ele não se importa com os problemas. Por quê? Porque o seu pai está ali do lado para o proteger. A ideia é justamente essa. Não precisa temer nenhum mal, porque Deus está do nosso lado. Há a promessa então de proteção contra armadilhas, que é esse laço do passarinheiro, contra doenças, contra perigos noturnos e contra perigos diurnos. Por isso então, o versículo 7 a 9 diz a icônica frase, o icônico versículo, aliás, do 7 ao 10, que diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. O texto, então, descreve um cenário possivelmente de guerra ou de praga, onde o justo ele está ali permanecendo ileso. Se esse texto fala sobre Davi, faz muito sentido, porque Davi, quando entrava na guerra, 1000 caíam ao seu lado, mas ele permanecia ali, sendo cuidado por Deus. Em todas as guerras e batalhas que Davi entrou, Deus cuidou da sua vida, Deus o protegeu. E por que nada de mal vai acontecer? Por que nada de mal vai acontecer com aqueles que confiam no Senhor? Versículo 11 ao 13 encerra dizendo: porque os anjos do Senhor, os seus anjos, aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. A ideia aqui, então, é que Deus vai dar ordem aos seus anjos para guardarem os justos em todos os seus caminhos. Nem em pedra o justo vai tropeçar. Daqui a pouco a gente vai falar como isso aplica em nossas vidas. Guarda aí. Mas Deus, ele vai impedir até mesmo de tropeçar em pedras. Ele vai enfrentar leões, vai pisotear o leão e vai pisotear a serpente. E por fim,
versículo 14 ao 16, nós então enxergamos a confirmação de Deus, que diz assim, 14, 16, é Deus dizendo aqui, em algumas versões até traz assim, Deus diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Detalhe importante desses versículos é justamente que Deus, Ele só concede essas bênçãos àqueles que o amam, àqueles que confiam no Senhor de todo o coração. Não adianta esperar bênção de Deus se você não buscar ao Senhor, se você não amar a Ele de todo o seu coração. Ponto. Até aqui dá para entender. No entanto, quando nós lemos esse texto, um grande problema surge em nossas vidas. Porque nós olhamos para esse texto como uma promessa para nós, e dizendo, eu não vou passar mal algum, porque Deus está me protegendo. No entanto, quando a gente olha para a própria Escritura, a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Um grande exemplo, você pode pensar assim, mas os homens que sofreram na Bíblia é porque eles não foram muito justos. Será? Jó era um homem justo ou não? Jó era considerado como o homem mais justo daquela época. E o que acontece com Jó? Ele sofre, e sofre muito, ao ponto de Deus dizer, só não tire a vida de Jó. Ele sofreu, e sofreu muito, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Um outro exemplo, olhando para o Novo Testamento, João Batista. João Batista era um homem justo? Sim. Ele foi considerado o maior entre os profetas. Ele era maior que Isaías, ele era maior que Elias. João Batista foi o maior entre os profetas. Como foi o seu falecimento? Ele perdeu a cabeça, literalmente. Literalmente perdeu a cabeça. João Batista foi justo. Então quer dizer que o Salmo 91 não foi aplicado para João Batista? João Batista confiou em Deus, mas mesmo assim sofreu. Depois, quando a gente olha na história da igreja, os mártires da igreja primitiva, aqueles que morreram buscando ao Senhor, mas muitas vezes morriam de diversas formas. Paulo, um grande exemplo de um homem que serviu ao Senhor com fidelidade, mas o que acontece com a sua vida, ele sofreu muito mais do que todos nós poderíamos sofrer. Na nossa vida, isso acontece. Um exemplo do que eu estava pensando sobre esses exemplos na minha vida, né? Quando eu era criança, eu tive uma tia de consideração fiel ao Senhor. Era missionária, serva de Deus. Uma mulher incrível, que o tempo todo amava contar histórias bíblicas para as crianças, cuidava de nós que éramos filhos de missionários. O que aconteceu com a sua vida? Aos 40 anos de idade, menos de 40 anos de idade, ela morreu de um câncer terrível que agravou a sua vida. Terrível. Cantores cristãos que compuseram hinos belíssimos que nós cantamos na igreja, morreram em acidentes trágicos. Lucas, pode fechar essa porta aqui, por favor? Está entrando um vento aqui, pegando tudo aqui. Obrigado. Cantores cristãos que morreram de forma trágica. Há um exemplo, de uma grande cantora, e a Priscila ama essa compositora, na verdade, que é a Fanny Crosby. Ela, com
8 meses de vida. Ela ficou cega quando tinha apenas 8 meses de vida. Mas ainda assim, ela compôs muitos hinos que nós cantamos aqui na igreja. Um deles é o Que Segurança, né? Que segurança sou de Jesus. Eu mesmo já sofri alguns acidentes, boa parte culpa minha, mas boa parte não foi culpa minha. E muitas vezes depois de sofrer um acidente, o meu pensamento era, nossa, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu estou buscando a Deus e mesmo assim Deus permite que esses acidentes aconteçam. Amigos meus tiveram seus filhos abortados preventivamente. Outros amigos, e talvez você também tenha esses exemplos, que faleceram na pandemia. Todos fiéis ao Senhor. Todos buscavam ao Senhor com fidelidade. Mas mesmo assim, essas coisas aconteceram. Quando nós olhamos para esse salmo, então, fica a seguinte pergunta para nossas vidas. Quando olhamos para esse salmo, fica a seguinte pergunta para nossas vidas. Os que sofreram essas coisas citadas aqui, será que eles não amavam ao Senhor? Será que eles não habitavam no abrigo do Altíssimo? Será que eles não colocavam a sua confiança em Deus? Será que essas pessoas que sofreram essas coisas, elas não confiavam no Senhor? Não se escondiam na sombra de Deus? Para compreender corretamente o Salmo 91, nós precisamos entender o contexto dele. Primeiro, este salmo e todos os salmos, quando você for olhar, você precisa entender que os salmos, eles são escritos na antiga aliança. Na antiga aliança. É no Antigo Testamento. A aliança no Sinai estipulava que a obediência ao Senhor trariam bênçãos materiais. Então, se você obedecesse ao Senhor, Deus daria chuva, colheita, vitória na guerra, traria saúde. E a desobediência traria para nós, ou para eles, naquela época, maldições físicas. Se você tem dúvida disso, leia Deuteronômio 28 a 30. Isso era para aquela época, para aquele povo. Então, este autor aqui do Salmo 91, ele está escrevendo para esse tipo de pessoa que está na antiga aliança. A igreja, no entanto, que somos nós, estamos numa nova era. Nós estamos numa nova aliança. E não somos mais uma nação geopolítica. No Novo Testamento, as bênçãos materiais da antiga aliança, que eram físicas, são transportadas para nós, para uma realidade espiritual. Para uma realidade espiritual. A prosperidade material ou a imunidade física não são garantias para a fé cristã. Portanto, interpretar o Salmo 91 de uma forma literal hoje, reivindicando imunidade contra qualquer mal físico, é um erro teológico comum, principalmente entre as correntes neopentecostais, mas que não se sustenta diante de uma teologia bíblica integral, diante da interpretação correta. Nós podemos olhar para Jesus. Se nós olharmos para esse salmo e colocarmos a aplicação direta em nossas vidas, é só olhar para Cristo Jesus. Como que Jesus ele foi tentado? Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites, com fome. O que acontece? Satanás começa a tentar Jesus. E uma das suas tentações, Satanás fala assim: se jogue desta altura e os anjos vão o proteger. Qual o texto que Satanás usa para Jesus? Satanás está usando exatamente
o versículo 11, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Qual que era a teologia de Satanás? Bom, se Jesus, ele é santo, se Jesus, ele é justo, então tudo o que Jesus fizer, Deus vai proteger. Nenhum mal pode acontecer na vida de Jesus, porque afinal, ele é justo. E esse é o pensamento de muitos por aí, olhando para este salmo dizendo, bom, se aquela pessoa é justa, então nenhum mal vai acontecer em sua vida. E aí quando a pessoa pega uma doença, a primeira coisa que se pensa é, aí, tá vendo? Deixou de ser justo. Pecou, isso é pecado, só pode ser pecado. Para estar assim, só pode ser pecado. Ficou com uma gripezinha, já acusa dizendo que é pecado na vida daquela pessoa. Mas o que acontece com Jesus? Jesus, ele foi protegido por Deus? Sim ou não? Jesus deixou de ser protegido pelo Senhor em algum momento? Não. Jesus continuou sendo protegido pelo Senhor. Jesus era justo, mas ainda assim, coisas ruins aconteceram na vida de Jesus. E por que essas coisas ruins aconteceram na vida de Jesus? Porque Jesus estava tomando sobre si a nossa maldição. Jesus estava tomando sobre si o castigo que nós merecíamos, porque nós não somos justos, porque nós somos pecadores, porque nós merecemos a ira de Deus. Israel, no entanto, ao olhar para esse salmo, com essa promessa, eles também não buscaram ao Senhor. Eles também não cumpriram aquilo que o salmo diz. Israel não foi obediente. Israel sofreu as consequências da quebra da aliança. Mas Cristo, Jesus Cristo, foi obediente. E foi obediente até a morte. E no seu momento de angústia, Deus estaria com ele. E Jesus fez uma nova aliança no seu sangue. Ele tomou sobre si a maldição, para que nós pudéssemos receber esta bênção do Salmo 91, mas agora não de forma física, mas agora de forma espiritual. Nós, hoje, em Cristo Jesus, esse Jesus que fielmente cumpriu a sua missão, em Cristo Jesus, nós temos esse refúgio. Mesmo sendo feridos, mesmo nós sendo mortos fisicamente, a morte já não pode mais nos vencer. A ira de Deus, que estava direcionada para nós, caiu sobre Cristo Jesus. E Ele tomou sobre si as nossas dores. Em Cristo Jesus, nós podemos dizer, Deus vai livrar do laço do caçador e do veneno mortal. No entanto, o que nós podemos dizer é, Deus vai nos livrar de toda e qualquer mal contra a nossa alma, contra a nossa vida espiritual. Olha comigo rapidamente, se você quiser abrir, lá em Romanos capítulo 8, que é um texto que complementa isso. Romanos capítulo 8, versículo 31, aliás, versículo 28, vou ler alguns versículos aqui. Primeiramente, versículo 28, diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, completando aqui o Salmo 91, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, ele age para o bem daqueles que amam ao Senhor. É exatamente isso que o Salmo 91 está dizendo. Deus age para o bem daqueles que o amam. Versículo 29.
Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto está nos ensinando? Que em Cristo Jesus, nós recebemos as bênçãos de Deus. Em Cristo Jesus. 31 vai dizer o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ninguém consegue nos atingir. Ninguém consegue ir contra nós. 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem? Não há. Quem, 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, versículo bastante conhecido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aqui é interessante, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo, nada e nem ninguém pode acusar, ou seja, nenhum mal espiritual pode ferir aqueles que são os filhos de Deus. Mas no versículo 36 ele diz: mas por amor de Deus, nós enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de Deus, nós enfrentamos a morte. Coisas ruins acontecem em nossas vidas? Sim. Mas continuamos sendo protegidos por Deus. 37, então ele encerra dizendo: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse texto, o Salmo 91, nos ensina na realidade? Ele nos ensina que Deus guarda os seus servos, mas a proteção para nós cristãos, a maior proteção não é a proteção física. A maior proteção e a principal proteção é a nossa proteção espiritual. O maior mal para nós não é a morte física ou a doença. Para aquelas pessoas daquela época, Deus os protegia fisicamente. Mas para nós, apesar de Deus fazer isso, não é o mais importante. Deus nos guarda do maligno para que cheguemos seguros à vida eterna. E é isso que mais importa. Deus os mantém em sua graça. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada vai nos separar. No entanto, nós também não podemos esquecer que Deus, Ele pode, e muitas vezes nos livra de males físicos por sua graça. Mas Ele não é obrigado a fazer. Porque o fato é que não há um justo sequer. Não há quem tema a Deus. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. E por meio da justificação nos tornamos justos para poder receber essas bênçãos. Deus pode nos proteger
Devemos orar pela proteção física? Devemos orar por doenças? Sim, devemos. Mas Deus não é obrigado a nos proteger dessas coisas. E se esse mal acontecer em nossa vida, não é por causa de algum pecado específico. Pode ser, porque Deus disciplina os seus filhos. Mas o mal que acontece em nossa vida pode ser simplesmente a graça de Deus. Paulo orou 3 vezes: tire de mim esse espinho na carne. Qual que foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Paulo poderia olhar, mas Senhor, eu te amo. E está dizendo lá no Salmo 91, que o Senhor vai me proteger de todo mal. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Eu estou te protegendo. Paulo poderia olhar para Deus e falar assim: poxa Deus, eu larguei a minha vida de ser um bom fariseu para ser um cristão e eu estou sofrendo mais ainda. Antes eu perseguia e agora estou sendo perseguido. Sofri tantos naufrágios, tantas chicotadas, tantas prisões. E aí, Deus? E Deus responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo reconhece que Deus, em todas essas coisas, em todos esses, entre aspas, males que aconteciam em sua vida, ainda assim, Deus o estava protegendo. Porque a graça de Deus bastava para nossas vidas. Portanto, se você passa por dificuldades, Tiago vai nos falar, vai nos ensinar sobre isso. Talvez seja um pecado. E talvez você precise confessar esse pecado ao Senhor. Mas se a sua consciência estiver limpa em Cristo, não culpe a Deus e nem duvide da fidelidade do Senhor. Lembre-se que Deus prometeu preservar. Lembre-se que Deus prometeu preservar a sua fé e a sua alma, o que é infinitamente mais valioso do que proteger o nosso corpo. Deus protege a nossa alma para que nós possamos receber a sua salvação. Assim como o Salmo 91, ele encerra, ele diz: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus mostrou a sua salvação para nós. E nós temos a confirmação desta salvação em Cristo Jesus. Agora, se você vive em tempos de bênçãos, não coloque a sua confiança nos bens materiais ou na sua segurança física, porque isso pode desaparecer num instante. A sua confiança, ela deve continuar no Altíssimo. Você deve se abrigar em Deus. E Deus vai te proteger do seu modo. Deus vai te proteger segundo a sua vontade. Seja na dor, ou seja na alegria, seja na pobreza, ou seja na riqueza, nós continuamos sendo protegidos por Deus. Por isso Paulo, em Filipenses, diz: eu sei passar por tudo. Eu sei passar por necessidade e eu sei o que é abundância. Eu sei passar por tudo. Mas o que importa é saber que eu tudo posso naquele que me fortalece. A ideia de tudo posso não é que eu posso fazer qualquer coisa. Tudo posso tudo posso suportar. Eu posso passar por todas as coisas. Eu posso passar pela pobreza, eu posso passar pela vida boa, eu posso pela riqueza, eu posso passar pela doença, eu posso passar por uma boa saúde, eu posso passar por qualquer coisa, porque Deus me fortalece, porque Deus me protege. Por fim, meus irmãos, o Salmo 91 garante que sob as asas do Onipotente
nós podemos caminhar seguros em direção à nossa verdadeira morada celestial, aonde nosso corpo estará seguro, aonde a nossa alma estará segura, aonde todos nós habitaremos para todos sempre com o Senhor no céu. E isso só é possível através do sangue de Cristo Jesus. Não confie num salmo aberto na sua casa. Confie no Deus que escreveu este salmo, no Deus que ditou essas palavras, no Deus de promessa, no Deus que está dizendo para nós, em Cristo Jesus, eu protejo as suas almas de qualquer mal que possa acontecer. Em Cristo Jesus, eu protejo a vida de vocês segundo a minha vontade. Em Cristo Jesus, vocês podem ter a certeza de que um dia vocês estarão na verdadeira morada celestial, aonde não vai haver mal algum contra vocês. Que um dia nós podemos estar no céu, habitando, todos nós, e descansando à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confiar em Cristo Jesus para nossas vidas, para nossa salvação. E obrigado, Pai, porque este salmo é a garantia de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é um Deus que se importa com os seus filhos. É um Deus que em Cristo Jesus nos salvou e nos deu a vida eterna, nos deu a proteção eterna. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a confiar não em nós mesmos, mas confiar no Senhor, confiar na graça do Senhor. Eu te peço também, ó Deus, que a gente não confie em mitos, em lendas, em misticismos, mas que a gente confie no Deus real que protege nossas vidas de qualquer mal, Pai. E quando alguma coisa ruim aos olhos humanos acontecer conosco, nós possamos ainda enxergar a graça do Senhor, porque ela é a única coisa que basta para nós. Possamos confiar na graça de Cristo Jesus. É o que sim oramos, ó Pai. E pedimos também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.